Viver Vale Mais, um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo. Você sabia que a depressão na adolescência atinge entre 1 e 2 a cada 10 jovens no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde? Você sabia que, segundo a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, em todo o mundo, a depressão é uma das principais causas de doença e incapacidade entre adolescentes? Você sabia que muitos jovens não recebem o tratamento adequado e, dessa forma, os sintomas acabam sendo deixados de lado e sem os devidos cuidados, e que podem resultar em sérios comportamentos de risco, inclusive o suicídio? E você sabia que o Espiritismo pode auxiliar e orientar o adolescente quanto à necessidade de colocar o seu potencial realizador a serviço do bem e colaborar para a sua saúde, seu equilíbrio e a sua autorrealização? Pois é, Murilo. E por isso que o nosso assunto de hoje é o jovem e a depressão. Continue com a gente e entenda as causas, como reconhecer os sinais, os sintomas, como tratar e o papel do espiritismo diante dessa grave doença chamada depressão. Afinal, né, Murilo? Viver vale mais. Viver Vale Mais, um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo. Olá, pessoal, que alegria poder estar aqui para mais esse nosso encontro e, como sempre, bem acompanhado. Eu sou Murilo Brito, de Brasília, Distrito Federal. E eu sou Regina Carvalho, de Cuiabá, Mato Grosso. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Aqui é Guilherme Duarte, de Jacaraci, na Bahia. Eu sou Sebastião Ribeiro, de Goiânia, Goiás. Olá, meus amigos, aqui é Cleomar Silva, de Morrinhos, Goiás. E eu sou o Júlio Fresca, de João Pinheiro, Minas Gerais. Olá, Murilo! Hoje vamos iniciar falando de números. De acordo com o levantamento do Ministério de Saúde, os atendimentos ambulatoriais e internações no SUS de 2015 a 2018, relacionados à depressão em geral, Murilo, aumentaram em mais da metade e que na faixa etária de 15 a 29 anos, o crescimento mais que dobrou. Como podemos observar, a situação é preocupante, né? Vamos ver o que o Guilherme traz pra gente sobre causas da depressão no jovem. Então, Regina, de acordo com a pediatra Beatriz Beltrame, a depressão na adolescência pode ser desencadeada por diversas situações, como, por exemplo, o uso de drogas e álcool, história familiar de depressão, necessidade de sucesso e perfeição, distúrbios hormonais, e pode acontecer após ou durante situações de estresse, como doença crônica, perda de alguém querido ou fracasso escolar, por exemplo. Problemas familiares como falta de atenção e carinho, implicância dos colegas na escola ou rejeição podem ser outras causas para o aparecimento da depressão na adolescência. Pois é, na visão espírita, Guilherme, de acordo com Isaías Claro, no livro Depressão, Causas, Consequências e Tratamento, fatores externos e orgânicos certamente poderão concorrer decisivamente para que alguém sofra de depressão, conforme ouviremos neste podcast. Todavia, este ou aquele fator concorrerá mais ou menos, dependendo do estado de espírito em que se encontra a criatura. A depressão tem a sua matriz ou gênese no espírito e nele se encontra a causa primeira da moléstia e o fator preponderante para a cura. Agora, feitas estas considerações, que tal falarmos sobre os sintomas da depressão no jovem, hein? Muito bem, Murilo. Os sintomas da depressão nos jovens geralmente são semelhantes aos dos adultos deprimidos. Falta de entusiasmo, energia ou motivação, afastamento ou isolamento de atividades sociais, baixo rendimento escolar, insônia e também distúrbios de sono, baixa autoestima ou sensação de culpa, sabe? Abuso de álcool e também de drogas, ansiedades, medos, inquietação ou irritabilidade. Agora, será que é fácil diagnosticar a depressão em jovens?
Olha, Regina, a identificação da depressão pode ser bastante complicada. Nos adolescentes que são depressivos desde a infância, não há como perceber os sintomas com tanta clareza. Muitas vezes os pais pensam que ele é sempre quietinho, sempre foi assim, mas o principal sintoma é a mudança constante do comportamento e opinião. Essas mudanças são comuns nesta idade, principalmente quando se tem algum fator justificante, como término de namoro, separação dos pais, mas é notável uma melhora gradativa. Quando não há essa melhora e o adolescente não consegue reagir, pode ser um sintoma de depressão, sim. Isso mesmo, viu, Guilherme? Agora, especialistas explicam que existe um tipo de depressão típica da adolescência, mas que não necessariamente configura uma doença ou um transtorno mental. Ela faz parte dos processos de mudança, vamos dizer, fisiológica e emocional dessa faixa etária, quando as crianças fazem a transição para a vida adulta. Agora, eu pergunto, dá para diferenciar sintomas de depressão e da adolescência? De acordo com o psicanalista Mário Corso, nem sempre, viu, Murilo? Já que muitos desses sintomas, eles são idênticos. Fora alguém dizer que pensa em se matar, todos os sintomas são manifestações típicas da adolescência. Ele está mais irritado, ganha peso, perde peso, fica apático. Qual é o adolescente que não tem um desses sintomas? Será que existem fatores que podem colaborar para essa instalação da depressão no jovem? Vamos ouvir o que o Sebastião tem a nos esclarecer. Sem dúvida, Regina. De acordo com o artigo da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, de novembro de 2018, alguns fatores de risco para o desenvolvimento de depressão e outros transtornos mentais em adolescentes são a exposição ao bullying, atos reiterados de intimidação e violência física ou psicológica, a exposição a maltratos e situações de violência, além do uso de drogas. Mas um dos fatores mais importantes, contudo, é a sensação de rejeição ou exclusão social. Isso porque o adolescente é muito mais sensível a essas rejeições do que o adulto e a criança. Isso mesmo, viu, Sebastião? Mas assim como existem gatilhos para a depressão, existem também fatores, vamos dizer, protetores. No que se refere aos aspectos positivos, estão o suporte social, familiar, escolar, a qualidade das relações estabelecidas com os colegas e amigos da escola, exercícios físicos regulares, alimentação saudável. Todos esses fatores, Sebastião, podem atuar como importantes elementos de proteção para os jovens. Mas tem algo que me preocupa, Sebastião. A depressão nos jovens também pode levar ao suicídio? Nos casos mais graves, Murilo, a depressão pode levar ao suicídio, que já é, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, a terceira principal causa de morte em jovens brasileiros entre 15 e 29 anos. E isso é muito preocupante mesmo, Sebastião. No caso da depressão em jovens, como identificar ou entender os sintomas de risco de suicídio, hein, Cleomar? Pois é, Regina. Devemos estar atentos aos sinais que indicam o risco de suicídio em jovens com depressão, como falar sobre morte, suicídio ou provocar ferimentos em si próprio, a automutilação, pânico ou ansiedade crônicos, insônia constante, alterações na personalidade ou aparência, alterações nos hábitos de sono ou alimentares, baixo rendimento escolar, distribuir objetos pessoais. Muito importante entender isso, Cleomar. Agora, e como diagnosticar melhor a depressão, que é diferente de tristeza, dos sinais característicos da adolescência, já mencionados anteriormente, mas principalmente como tratar o jovem? Para responder a essas perguntas, vamos conversar com Daiane Capristo Pereira, que é médica, psiquiatra, com experiência em atendimento a jovens, trabalhadora da Associação Espírita Chico Xavier, da cidade de Primavera do Leste, Mato Grosso. Olá a todos! Realmente, o quadro depressivo no jovem não se apresenta apenas como uma tristeza. O jovem pode se apresentar também com outras alterações do
humor como uma irritabilidade, ele pode se apresentar mais ansioso, ter crises de ansiedade ou mais cansado, mesmo dormindo mais horas por dia. Da mesma forma, nós também podemos avaliar a presença de insônia, alterações do sono, do apetite. Então, o jovem que não quer comer ou está comendo demais, algumas compulsões alimentares e principalmente aquela falta de vontade, falta de energia, aquele jovem que deixa de fazer as atividades que eram prazerosas para ele. No âmbito de tratamento, vai depender muito de como é o grau de todos esses sintomas e como está atrapalhando a rotina e o desempenho desse jovem, que também pode estar prejudicado, o desempenho escolar, com dificuldades com notas. A maioria das vezes, quando o quadro é leve ou moderado, a psicoterapia com psicólogo ou uma psicanálise com psicanalista seria mais indicado. E em quadros mais graves, nós também usamos os antidepressivos, que também são adequados para a idade, para o peso, para a característica de cada um, para que a gente também possa reverter esse quadro depressivo no campo medicamentoso. Agora, Daiane, e qual o papel da família e do espiritismo no tratamento do jovem com depressão? O papel da família é muito importante, dos pais, dos responsáveis por esse jovem nesse processo de tratamento, já que esse acolhimento dessas emoções, a importância de acompanhar o jovem durante o tratamento tanto psicológico, medicamentoso, como também ao acompanhamento ao tratamento espiritual que a Casa Espírita oferece. Então, o tratamento espiritual normalmente tem 3 aspectos básicos. Um é o tratamento fluidoterápico, onde vão acontecer os passes, onde o paciente vai receber o reequilíbrio energético, físico, espiritual. Também vai receber o tratamento desobsessivo na Casa Espírita, água fluidificada e o esclarecimento da doutrina espírita e da sua imortalidade. No campo da transformação moral, ele vai aprender também ao culto do evangelho no lar, a realização melhor, mais frequente da prece, do diálogo familiar, o uso da água fluidificada, bem como também aprender a importância da caridade, do olhar para o outro, tendo a oportunidade também na Casa Espírita de livros voltados para o jovem, da leitura edificante, do Evangelho, que vai consolando esse coração juvenil. Obrigada, Daiane, pelos seus esclarecimentos. Se você quer saber um pouco mais sobre depressão e o jovem, ouça a dica de leitura que o nosso amigo Júlio trouxe para a gente hoje. Diga lá, Júlio! Então vamos lá. A dica de leitura de hoje é a obra Adolescência, um desafio para pais e educadores, da editora Alta de Souza. Este livro, meus amigos, atende à necessidade de pais, educadores, dirigentes de grupos de jovens e voluntariados, com diretrizes de como orientar o potencial da juventude na condução de suas vidas e no exercício da caridade. Boa leitura e até a próxima dica! Valeu, Júlio, pela excelente dica. E para resumir como o tratamento da depressão, temos o medicamentoso, sempre que necessário for, sem nos esquecermos de uma boa psicoterapia, a apontar caminhos para a mudança interior, revendo-se valores, hábitos e condutas. E por fim, Murilo, a terapêutica complementar espírita, como o estudo e também a vivência do Evangelho, o passe, a água fluidificada e o tratamento de desobsessão. Ótima síntese, Regina. Vamos agora para o nosso Minutos de Paz. Minutos de Paz. Dizes que sofres angústias, até mesmo quando em casa, que a tua dor extravasa nas cinzas da depressão, que não suportas a vida, nem te desgarras do tédio. O fantasma em cujo assédio afirma que tudo é vão. Depressão, alma querida, se tens apenas tristeza, se te sentes indefesa contra a mágoa e dissabor, sai de ti mesmo e auxilia aos que mais sofrem na estrada. A depressão é curada pelo trabalho do amor.
Mensagem Depressão, pelo Espírito Maria Dolores, médium Chico Xavier. Livro Dádivas de Amor. Caminhando para o encerramento do nosso podcast, lembremos que a depressão tem tratamento e tem cura também. E por mais que assustadora seja a tempestade, ela sempre passa, porque viver vale mais. Ouça agora a mensagem do Mestre. Mensagem de Jesus. Então disse Maria ao anjo: Como sucederá isso, se não conheço o homem? O anjo lhe respondeu: Um Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso o santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. E eis que a tua parenta Isabel concebeu na velhice um filho, e está no 6º mês de gravidez. Ela que é chamada estéril, é que nada será impossível a Deus. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, faça-se em mim conforme as tuas palavras. E o anjo se afastou dela. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 34 a 38. Nossa edição do Viver Vale Mais, o podcast da Rádio Mundial de Espiritismo, chegou ao fim. Aqui é Murilo Brito, de Brasília, Distrito Federal. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Valeu, gente! Aqui é Regina Carvalho, de Cuiabá, Mato Grosso. Até a próxima! Muito obrigado pela audiência de vocês, meus queridos irmãos. Fiquem com Deus e até uma próxima. Guilherme Duarte, de Jacaraci, se despede de vocês com muito amor e carinho. Tchau, tchau. É muito bom ter a sua companhia. Um abraço do seu amigo Cleomar Silva, de Morrinhos, Goiás. Até a próxima, amigos. Aqui é Sebastião Ribeiro, de Goiânia, Goiás. Pessoal, foi maravilhoso passar esses momentos com vocês. Um abraço do Júlio Fresca, de João Pinheiro, Minas Gerais. Viver Vale Mais, um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo.